Imagine por um instante que você está diante de um quebra-cabeça gigante, onde cada peça representa um evento, uma decisão ou um interesse geopolítico que moldou o destino da Síria nos últimos anos. Muitas análises que circulam por aí simplificam essa complexidade, como se bastasse encaixar 2 ou 3 peças para entender o todo. Mas a realidade é bem diferente. O que realmente aconteceu naquele país, e o que ainda está por vir, exige uma visão clara, sem distorções, dos fatos que poucos se dispõem a explicar com profundidade. Hoje vamos desvendar esse cenário juntos. Não se trata de dar respostas definitivas, mas de iluminar os pontos cruciais que permitem enxergar além das manchetes sensacionalistas. Afinal, o que ocorre na Síria não afeta apenas seus vizinhos no Oriente Médio, reverbera na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos e, em última instância, no equilíbrio global. Se você quer compreender as forças em jogo, as alianças improváveis e os interesses ocultos, este é o momento de prestar atenção. Vamos começar pelo básico, mas sem subestimar a inteligência de quem nos acompanha. Há mais de uma década, o mundo árabe foi sacudido por uma onda de protestos que ficou conhecida como Primavera Árabe. Na teoria, era a chance de nações há muito governadas por ditaduras se reinventarem. Na prática, o resultado foi bem mais caótico. Países que conquistaram a independência no século passado nunca conseguiram construir instituições sólidas ou economias prósperas, com exceção daqueles que nadavam em petróleo. Ideologias como o pan-arabismo e o socialismo árabe, que prometiam união e progresso, fracassaram. O que restou foram regimes autoritários, corroídos pela corrupção e pelo descontentamento popular. Na Síria, a situação não foi diferente. Quando os protestos eclodiram em 2011, o presidente Bashar al-Assad, um oftalmologista que jamais deveria ter assumido o poder, mas herdou o cargo após a morte do irmão mais velho, reagiu com uma violência que chocou até os mais céticos. Primeiro, ordenou a prisão de adolescentes que picharam muros com palavras de ordem. Depois, mandou suas tropas atirar contra manifestantes pacíficos. Quando a oposição se organizou, formando o que ficou conhecido como Exército Livre da Síria, Assad não hesitou. Bombardeou bairros residenciais, transformando cidades inteiras em campos de batalha. Mas a história não parou por aí. O conflito se tornou um imenso tabuleiro onde múltiplos jogadores moviam suas peças com objetivos distintos. Grupos jihadistas, muitos deles libertados das prisões sírias pelo próprio regime, entraram em cena. Entre eles, destacou-se a Frente al-Nusra, que mais tarde se tornaria um braço oficial da Al-Qaeda na Síria. Seu líder, Abu Mohammed al-Julani, um veterano da insurgência no Iraque, voltou ao país para lutar contra Assad, mas também para impor sua própria visão extremista. Enquanto isso, outro grupo ganhava força, o Estado Islâmico ou ISIS. Com uma brutalidade sem precedentes, conquistou vastos territórios, incluindo a cidade de Raqqa, que se tornou sua capital não oficial. Mas sua expansão encontrou um obstáculo inesperado: os curdos. Esse povo, dividido entre Síria, Turquia, Iraque e Irã, sempre sonhou com um Estado próprio. Quando o regime de Assad se enfraqueceu, os curdos sírios aproveitaram para declarar autonomia no nordeste do país. Com o apoio dos Estados Unidos, formaram as Forças Democráticas Sírias fim de semana, e se tornaram a principal força de resistência contra o ISIS, conseguindo, inclusive, retomar Raqqa. Mas nem tudo foi cooperação. A Turquia, que vê os curdos sírios como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, considerado terrorista por Ankara, nunca aceitou essa aliança. Enquanto os Estados Unidos apoiavam as fim de semana, a Turquia invadia territórios curdos, criando zonas de segurança e desestabilizando ainda mais a região. E onde estava a Rússia em tudo isso? Desde 2015, Vladimir Putin decidiu intervir diretamente no conflito, bombardeando posições da oposição e garantindo a sobrevivência do regime de Assad. Moscou não agiu por altruísmo. Além de manter sua influência no Oriente Médio, garantiu contratos lucrativos para explorar petróleo e gás na Síria. Os Estados Unidos, por sua vez, tiveram uma participação ambígua. Em 2013, após um ataque com armas químicas em Ghouta que matou centenas de civis, o então presidente Barack Obama ameaçou retaliar, mas recuou no último momento, aceitando um acordo para a destruição do arsenal químico sírio. Anos depois, ficou claro que Assad não cumpriu sua parte do trato. Ainda assim, Washington concentrou seus esforços no combate ao ISIS, apoiando os curdos e realizando ataques aéreos, como que em 2018, resultou na morte de mercenários russos em Deir ez-Zor, um episódio que quase escalou para um confronto direto entre as duas potências. Hoje, a Síria é um país fragmentado.
Assad, com ajuda russa e iraniana, conseguiu manter o controle sobre grande parte do território, mas a um custo humano devastador. Milhões de refugiados fugiram para a Europa, alimentando crises políticas e o crescimento de movimentos de extrema-direita. Enquanto isso, grupos extremistas continuam ativos e a presença de forças estrangeiras americanas, russas, turcas e iranianas garante que o conflito não chegue ao fim tão cedo. O que tudo isso significa para o futuro? A resposta não é simples. A Síria se tornou um laboratório de guerras por procuração, onde potências globais testam suas estratégias e alianças. Para o Ocidente, o desafio é conter o avanço do extremismo sem fortalecer ditaduras. Para a Rússia, trata-se de manter sua esfera de influência. Para a Turquia, de evitar que os curdos ganhem autonomia. E para os sírios comuns, resta a esperança de que um dia a paz não seja apenas uma palavra vazia. Se você chegou até aqui, já entendeu que a história da Síria é muito mais do que um conflito local. É um microcosmo das tensões globais, onde cada decisão tem consequências imprevisíveis. E agora que você conhece os fatos por trás dos fatos, está preparado para analisar os próximos capítulos dessa crise porque, infelizmente, ela está longe de terminar. Destruir o Estado sírio. A Turquia, com os mesmos objetivos, lançou diversas operações contra os curdos, mas não conseguiu expulsar as forças democráticas sírias fim de semana da fronteira, graças em grande parte ao apoio dos Estados Unidos. Quando parte das tropas americanas se retirou em 2021, não foi a Rússia, mas sim milícias pró-Ankara que ocuparam o vácuo deixado no leste do Eufrates em áreas sob controle turco. Esses grupos, formalmente alinhados à oposição síria, foram rebatizados como Exército Nacional Sírio. Outro ator regional envolvido no conflito foi Israel, cujas forças de defesa realizaram ataques frequentes contra alvos ligados ao Irã e ao Hezbollah, muitas vezes com o silêncio cúmplice de Moscou. Mais do que isso, a Rússia, em acordo com Tel Aviv, buscou limitar a presença de forças iranianas perto das colinas de Golã, território ocupado por Israel. Enquanto isso, o principal fronte para Assad, Rússia e Irã continuava sendo a luta contra a oposição. Nos anos seguintes, a maioria dos enclaves rebeldes foi esmagada, alguns com o uso de armas químicas, cujo arsenal, segundo relatórios, nunca foi totalmente destruído. Isso provocou ataques aéreos limitados dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra bases e instalações do regime. Trump fez o que Obama não teve coragem, mas, no fim das contas, a guerra seguiu seu curso. O avanço das forças de Assad só foi contido em Idlib graças à intervenção turca, que fortaleceu posições-chave com tropas e equipamentos, impedindo que o regime tomasse a província. Ali concentrarão-se milhares de combatentes da oposição, evacuados de outros redutos após derrotas em outras regiões da Síria. Foi nesse cenário que o grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, emergiu como a principal força rebelde, unificando facções sob seu comando, muitas vezes à força. Nos 4 anos seguintes, os frontes da guerra síria viveram uma relativa calmaria, interrompida apenas por ataques aéreos israelenses, turcos e russos, além de bombardeios esporádicos do regime contra Idlib e ataques residuais do Estado Islâmico. Mas por trás dessa aparente estabilidade, o equilíbrio de forças mudou drasticamente a favor da oposição, pavimentando o caminho para o sucesso inesperado de uma ofensiva rebelde e a queda do regime de Assad. Quanto ao HTS, sua transformação foi tão profunda quanto controversa. Em 2017, diante de um cenário em rápida mutação, com o Estado Islâmico praticamente derrotado pela coalizão ocidental, Assad consolidando seu controle sobre o centro e o oeste do país, e a oposição moderada reduzida a uma sombra de si mesma, o líder do grupo, Abu Mohamed al-Julani, promoveu uma nova reorganização. Os jihadistas, incluindo veteranos da Al-Qaeda, haviam sido empurrados para o norte para a província de Idlib, na fronteira com a Turquia. Foi ali que a Jabhat al-Nusra, rebatizada como Jabhat Fatah al-Sham, passou por sua enésima metamorfose, absorvendo outras facções menores e dando origem ao Hayat Tahrir al-Sham. A evolução ideológica e organizacional do grupo nunca acompanhou seus constantes rebrandings. Em 2021, um relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU acusou o HTS de prisões arbitrárias, tortura e outros crimes, cometidos não apenas contra opositores, mas também contra civis. A democracia como princípio sempre foi rejeitada pelo grupo. Ainda assim, algo surpreendente aconteceu. Al-Julani, procurado pelo FBI desde 2012 com uma recompensa de $10 milhões por sua cabeça, deixou de ser alvo prioritário dos Estados Unidos. Em 2021,
O ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, admitiu que Washington havia parado de caçá-lo. A justificativa? O HTS se tornará o mal menor entre as forças atuantes em Idlib. As declarações de Jeffrey alimentaram teorias conspiratórias, muitas sugerindo que al-Julani teria sido recrutado pelos americanos durante sua prisão na Síria ou que agiria em conluio com eles. A realidade, porém, é mais pragmática. Após anos de guerra, o HTS se consolidou como a única força opositora capaz de desafiar Assad e, mais importante, deixou claro que não buscava confronto com o Ocidente. Al-Julani, um estrategista astuto, havia rompido laços com a Al-Qaeda, reprimido facções mais radicais em um movimento calculado. Sinalizou disposição para negociar. Não houve uma virada ideológica, mas uma adaptação tática. Em troca de não ser eliminado, o grupo moderou seu discurso e ações, abandonando, ao menos publicamente, os aspectos mais extremos de sua agenda. Sinais dessa mudança não faltaram. Al-Julani passou a aparecer em público com frequência, posando para fotos com civis e até mesmo com jornalistas ocidentais. Mais do que isso, o HTS devolveu propriedades confiscadas a cristãos em Idlib, permitiu a realização de cultos religiosos, anunciou a suspensão da conversão forçada de drusos ao islamismo sunita e convocou refugiados não muçulmanos a retornarem à província, prometendo-lhes proteção. Esta não é uma guerra contra a religião ou uma seita, mas uma luta contra a opressão de um regime criminoso, declarou al-Julani em 2021, em sua primeira entrevista a veículos americanos. Ele chegou a pedir aos Estados Unidos que retirassem o HTS da lista de organizações terroristas, sem sucesso, pelo menos até agora. Por trás da retórica, o grupo trabalhou para consolidar seu controle sobre Idlib, investindo na melhoria das condições de vida e na construção de instituições locais. O chamado Governo de Salvação Sírio ligado ao HTS implementou projetos de infraestrutura, serviços básicos e até mesmo um sistema judicial paralelo. Os terremotos de 2022 testaram a resiliência dessa estrutura, mas, no geral, ela resistiu. Enquanto isso, as áreas sob controle do regime de Assad afundavam em uma crise econômica sem precedentes com hiperinflação, escassez de combustível e alimentos, e uma moeda síria em colapso. A diferença entre os dois lados da Síria não poderia ser mais clara. Enquanto as regiões controladas pela oposição e pela Turquia registraram um aumento na atividade econômica e na iluminação noturna entre 2020 e 2024, sinal de relativa estabilidade, as áreas sob domínio de Assad mergulharam na escuridão, literalmente. Estudos recentes mostram que a luminosidade nessas regiões caiu drasticamente, refletindo não apenas os ataques turcos à infraestrutura energética, mas também o fracasso, ou a ausência de qualquer plano de reconstrução por parte do regime. Em um momento crítico, poucos estão dispostos a investir em um governo que, além de corrupto e repressivo, não oferece perspectivas de futuro. E poucos se dispuseram a sustentar um regime que, além de sangrar seu próprio povo, agora sangra também suas forças armadas. A Síria de Assad, que um dia ostentou um dos exércitos mais temidos do mundo árabe, hoje é um esqueleto de si mesma, uma máquina de guerra desmantelada pela corrupção, pela fome e pela desesperança. Em 2024, o que restou da chamada Exército Árabe Sírio mal chega a 130 mil homens, segundo estimativas de especialistas. Um número irrisório para uma nação que antes da guerra, contava com mais de 300 mil soldados, milhares de tanques, sistemas de artilharia avançados e uma força aérea capaz de projetar poder em toda a região. Onde foi parar essa máquina de guerra? Despedaçada nos campos de batalha, dilapidada pela deserção em massa e corroída por dentro. A queda não foi súbita, mas sim o resultado de uma hemorragia lenta e calculada. Desde 2011, o regime perdeu dezenas de milhares de soldados, mortos em combate, capturados por grupos rebeldes ou simplesmente abandonando suas posições. Muitos desertaram não por covardia, mas por uma razão mais básica, a sobrevivência. Relatos de soldados sírios coletados por pesquisadores como Alik Simon pintam um quadro de miséria absoluta. Homens que passavam semanas sem receber salários, quando recebiam, era uma ninharia de 15 a 17 dólares por mês, quantia que mal dava para 3 dias de comida. Em 2023, um ex-combatente contou como sua unidade sobreviveu à base de pão e iogurte doado por beduínos no deserto, enquanto oficiais desviavam suprimentos e vendiam equipamentos no mercado negro. Às vezes desligávamos os celulares para não sermos rastreados pelos drones americanos, confessou. Outras vezes apagávamos as luzes das posições para não atrair fogo inimigo.
mas o verdadeiro inimigo estava dentro do quartel. A corrupção não poupou nem mesmo os alauítas, o grupo étnico que historicamente dominou os postos-chave do exército. Oficiais vendiam promoções, desviavam combustível e até cobravam propinas para liberar soldados feridos de suas obrigações. Um médico militar exigiu $3.000, uma fortuna para uma família síria, para emitir um laudo de invalidez a um combatente com ferimentos de bala nas pernas. Quando o dinheiro não veio, o soldado foi mandado de volta para a linha de frente. Outros, após 10 anos de serviço, foram dispensados sem qualquer apoio, sem pensão, sem emprego, sem perspectivas. Prometeram-nos trabalho no governo depois da guerra, disse um ex-soldado em depoimento à BBC. Mas quando voltei, descobri que as únicas vagas eram para quem tinha conexões ou dinheiro para subornar alguém. Muitos, sem alternativas, voltaram a se alistar, não por lealdade, mas por necessidade. Outros encontraram um ganha-pão mais fácil, extorquir civis nos postos de controle, onde um maço de cigarros ou um carregamento de dados para o celular valiam mais do que a honra. O colapso da disciplina ficou evidente nos últimos meses, quando unidades inteiras abandonaram suas posições em Idlib e Alepo, deixando para trás tanques, munição e até veículos blindados. Em Damasco, soldados trocavam seus uniformes por roupas civis no meio da rua, enquanto oficiais fugiam para o Líbano ou a Turquia. A lealdade ao regime sempre foi uma moeda de troca, explicou um analista do Carnegie Middle East Center em Beirute. Quando o dinheiro e a comida acabam, a moeda perde valor. E foi exatamente isso que aconteceu. O exército sírio, outrora um pilar do poder de Assad, tornou-se um peso morto, um exército de fantasmas, onde os vivos lutam por migalhas e os mortos são esquecidos antes mesmo de serem enterrados. Mas se o regime apodreceu por dentro, seus adversários souberam explorar cada fissura com precisão cirúrgica. Enquanto Assad se afundava na corrupção e no descaso, grupos como Hayat Tahrir al-Sham, HTS, transformaram-se em máquinas de guerra eficientes e adaptáveis. A partir de 2020, o HTS investiu pesadamente em treinamento, profissionalização e modernização tática, criando unidades de elite, forças especiais e até uma frota de drones capazes de atingir alvos com precisão milimétrica. Mas o verdadeiro trunfo não foi militar, e sim político. Durante anos, o grupo cultivou alianças com tribos locais, líderes comunitários e até facções rivais, construindo uma rede de influência que se estendia muito além de seu território original. Eles não eram apenas combatentes, observou Charles Lister, do Middle East Institute. Eram diplomatas, negociadores, estrategistas. Essa abordagem ficou clara nas ofensivas recentes. Em áreas como o norte de Hama e o campo de Alepo, o HTS não dependeu apenas da força bruta. Em vez disso, usou uma combinação de pressão e persuasão, conversas com anciãos tribais, promessas de anistia para desertores do regime e até a incorporação de ex-soldados sírios em suas fileiras. Em alguns casos, unidades inteiras do exército de Assad trocaram de lado sem disparar um único tiro. Enquanto isso, em regiões como Idlib, o grupo adotou uma postura pragmática, evitando confrontos desnecessários com forças pró-turcas e focando em consolidar seu domínio. O resultado? Uma expansão territorial rápida, quase indolor, e um regime que, de tão enfraquecido, mal conseguiu reagir. A pergunta que resta é: como um exército que já foi temido por toda a região pôde ser reduzido a isso? A resposta não está apenas na incompetência de Assad, mas na habilidade de seus inimigos em transformar suas fraquezas em armas. Enquanto o regime se afundava na corrupção e no desespero, o HTS construía um projeto político-militar coeso, capaz de atrair até mesmo aqueles que um dia lutaram do outro lado. E agora, com o exército sírio em frangalhos e a economia em colapso, a pergunta não é mais se Assad cairá, mas quando, e quem ocupará o vácuo de poder que ele deixará para trás. Estratégico de suas forças, o HTS não apenas conteve os abusos de uma máquina militar falida, mas transformou a fragilidade do regime em uma oportunidade para consolidar sua própria legitimidade. E o fez não com promessas vazias, mas com gestos calculados que falam mais alto do que qualquer retórica. Quando seus líderes ordenaram que combatentes respeitassem cristãos, curdos e outras minorias, não por altruísmo, mas por pragmatismo, criaram um precedente perigoso para Assad. Mostraram que é possível governar sem recorrer ao medo e à violência sistemática. Não foi um ato de benevolência, mas de inteligência política. E ao contrário do que muitos esperavam, a população não apenas aceitou, como passou a ver nisso uma alternativa viável ao caos imposto por Damasco.
Enquanto o regime afundava em sua própria incompetência, o HTS construía algo que Assad nunca conseguiu: um Estado funcional. O Governo de Salvação Nacional, com seus 11 ministérios e órgãos administrativos, não é uma mera fachada. Ele emite documentos de identidade em minutos, algo impensável em áreas controladas pelo regime, onde o mesmo processo pode levar meses, e ainda assim só com propina. Ele gerencia bancos, regula serviços essenciais e, durante a pandemia, montou uma resposta ao Covid-19 mais ágil do que a de Damasco. Enquanto o governo sírio deixava seus cidadãos à própria sorte, o HTS provava que, mesmo em meio à guerra, é possível oferecer um mínimo de ordem. E isso não passou despercebido. Até mesmo facções rivais como a Frente Nacional de Libertação e grupos locais começaram a se alinhar, não por ideologia, mas por necessidade. Afinal, quando a alternativa é o colapso total, até os mais céticos reconsideram. A transição de um grupo insurgente para uma estrutura de poder estável não acontece por acaso. O HTS aprendeu com os erros do passado. Em vez de impor sua autoridade pela força bruta, ele a constrói pela eficiência. Em áreas como Idlib e Alepo, a coordenação com outras facções não se limita a operações militares, ela se estende à administração civil. Policiais desertores do regime agora servem sob novas ordens, não por lealdade cega, mas porque o sistema oferece algo que Assad nunca pôde: um salário digno e um propósito. Até mesmo ex-combatentes de grupos rivais encontram espaço no novo aparato, desde que aceitem as regras do jogo. E as regras são claras: disciplina, transparência relativa e, acima de tudo, resultados. Mas o verdadeiro teste para o HTS não está nas ruas de Idlib, e sim nos corredores do poder internacional. Até agora, a comunidade global insiste em tratar o grupo como um pária, ignorando que ele já governa mais de 3 milhões de pessoas. O Governo de Salvação Nacional, liderado por figuras como Mohamed al-Bashir, não se contenta em ser um governo de facto, ele quer reconhecimento. E para isso está disposto a jogar o jogo das aparências, reuniões com ONGs, cooperação com agências da ONU e até mesmo uma burocracia que, apesar de imperfeita, é infinitamente mais ágil do que a de Damasco. Quando um jornalista do Financial Times visitou a sede do governo em Idlib, encontrou algo que nunca veria na Síria de Assad: funcionários que, embora ainda presos a manuais dos anos 1960, pelo menos tentavam responder às perguntas. Não era perfeito, mas era um começo. Enquanto isso, em Damasco, o mesmo pedido de credenciamento que levava 15 minutos em Idlib poderia demorar meses e exigir uma doação não oficial. Ainda assim, o caminho à frente está longe de ser tranquilo. O HTS enfrenta um dilema existencial: como manter sua identidade islâmica enquanto se apresenta como um governo legítimo aos olhos do Ocidente? Como conciliar a Sharia com as demandas de uma administração moderna? E mais importante, como evitar que a corrupção, esse câncer que corroeu o regime de Assad, contamine sua própria estrutura? Os sinais já são preocupantes. Em reuniões com autoridades locais, Mohamed Ghazal, o ex-engenheiro que trocou a Arábia Saudita pela guerra na Síria, descobriu que o governo de Idlib não é imune aos mesmos vícios que destruíram Damasco. Departamentos fantasmas, salários de $25 por mês e uma burocracia inchada são problemas que persistem mesmo sob nova gestão. A diferença é que, desta vez, há uma tentativa genuína de combatê-los. O que está em jogo não é apenas o futuro de Idlib, mas o modelo de governança que emergirá das cinzas da Síria. Se o HTS conseguir provar que é capaz de oferecer estabilidade sem repressão, ele não apenas consolidará seu poder, ele redefinirá o que significa governar no Oriente Médio. E nesse cenário, Assad não será mais do que uma nota de rodapé na história, um ditador que sobreviveu à guerra, mas não ao colapso de sua própria legitimidade. A pergunta não é se o regime cairá, mas o que virá em seu lugar. E pela primeira vez em anos, há uma resposta que não envolve mais caos, apenas uma incômoda constatação: o HTS pode não ser a solução ideal, mas, no momento, é a única que funciona. As repúblicas do norte da Síria não são mais um território à deriva, são um laboratório de poder em tempo real. E o que acontece ali não são excessos ou incidentes isolados como gostariam de chamar os que ainda insistem em minimizar a realidade. São as regras de um novo jogo sendo escritas à força, com sangue e cálculo. Cada execução de ex-oficiais do regime, cada assassinato de alauítas ou curdos, cada confisco arbitrário de propriedades não é um desvio. É a mensagem clara de quem chegou para ficar. O HTS não governa por acaso, governa porque impôs ordem onde só havia caos. E agora dita os termos dessa ordem com uma mistura de pragmatismo brutal e discurso de legalidade.
Abu Mohamed al-Julani, o líder que outrora foi braço da Al-Qaeda e hoje se apresenta como um estadista reformado, não é um ingênuo. Ele sabe que o mundo não aceitará um emirado jihadista no coração do Oriente Médio, mas também sabe que o mundo não tem alternativas viáveis. Por isso suas declarações públicas soam como um manual de relações públicas: tolerância religiosa, respeito às minorias, punição para saqueadores. Em canais oficiais do Telegram, as diretrizes são claras. Quem roubar bens públicos pega 10 anos de prisão. Quem disparar para o alto em comemorações, 1 ano. Quem atacar alauítas ou outras minorias, será responsabilizado. Não somos o regime de Assad, dizem os comunicados, não perseguimos por sectarismo. E, no entanto, os vídeos que circulam nas redes contam outra história, a de um poder que ainda se afirma pela violência, mas que agora veste a roupagem da autoridade legítima. Enquanto isso, nas áreas controladas por outros atores, o caos persiste. Em Manbij, milícias apoiadas pela Turquia saqueiam casas de curdos, executam civis e invadem hospitais para matar combatentes feridos. A SNA, Exército Nacional Sírio, age como um bando armado, não como uma força de segurança. E quando o governo interino sírio, agora liderado por Mohamed al-Bashir, um aliado de Julani, promete punir os responsáveis, a pergunta que fica é: quem vai acreditar? As palavras são vazias quando não há instituições para fazê-las valer. A diferença é que sob o HTS pelo menos há uma estrutura falha, autoritária, mas funcional. Nas áreas sob seu controle, há tribunais, há polícia, há até um sistema de arrecadação de impostos. Pode não ser democracia, mas é governança. E no Oriente Médio, governança é moeda de troca. A comunidade internacional, claro, não aceitará isso de bom grado. Os Estados Unidos, a ONU e a União Europeia repetem o mantra de sempre: transição política inclusiva a respeito aos direitos das minorias, fim do sectarismo. São princípios nobres, mas que soam como abstrações quando confrontados com a realidade de um país devastado por 12 anos de guerra. O que Washington e Bruxelas não dizem, porque não podem admitir, é que o HTS já preencheu o vácuo que eles próprios criaram ao abandonar a Síria. E agora, quer queiram ou não, terão de lidar com isso. Os critérios para tirar a Síria da lista de estados párias, transparência, prestação de contas, respeito aos direitos humanos, são os mesmos que o HTS tenta, a seu modo, atender, não por convicção, mas por necessidade. Afinal, até um grupo como esse precisa de legitimidade para sobreviver. A queda de Assad não foi apenas o colapso de um regime, foi um terremoto geopolítico. A Síria não era apenas um país, era um eixo, um ponto de equilíbrio entre Rússia, Irã, Turquia e as potências ocidentais. E agora, com Damasco reduzida a uma sombra do que foi, cada um desses atores corre para preencher o vazio. A Rússia, em particular, vê seus interesses ameaçados como nunca. Suas bases em Tartus e Meymin não são apenas instalações militares, são postos avançados de uma estratégia maior, que se estende pela África e pelo Mediterrâneo. Perder a Síria significaria perder o acesso ao Sahel, à Líbia, ao fluxo de armas e influência que Moscou construiu ao longo de uma década. E sem a Síria, a Rússia se torna um gigante com pés de barro, capaz de projetar poder, mas incapaz de sustentá-lo. Os analistas já debatem o que vem a seguir. Alguns veem a Síria como uma moeda de troca, um peão em um jogo maior com a Ucrânia. Outros alertam que sem Moscou no tabuleiro, Ankara se tornará a nova potência dominante na região, controlando rotas de gás e narcotráfico para a Europa. Há até quem tema que a retirada russa deixe um vácuo que grupos como Wagner, ou o que restar dele, tentarão preencher, transformando a Síria em um campo de batalha por procuração ainda mais violento. Mas uma coisa é certa, a Rússia não sairá de mãos vazias. Seus conselheiros militares, suas forças especiais e seus instrutores ainda estão lá, protegendo o que resta de sua influência. E enquanto houver um governo em Idlib disposto a negociar, Moscou não abandonará o jogo. O problema é que o tempo está se esgotando. A logística russa na região depende de uma Síria estável, ou pelo menos previsível. Sem o controle de Meymin, os voos para a Líbia e o Sahel se tornam inviáveis. Sem Tartus, a frota do Mediterrâneo perde seu ponto de apoio. E sem a Síria, a Rússia não tem como sustentar suas operações na África. Os aviões de transporte pesado não conseguem voar de Moscou até a Líbia sem reabastecimento. As rotas marítimas são lentas e vulneráveis. Cada dia que passa, o custo de manter essa presença aumenta, e a margem para erros diminui. Enquanto isso, o HTS observa tudo de perto. Julani sabe que sua sobrevivência depende de uma coisa: não se tornar um alvo. Por isso, ele joga em duas frentes. Para dentro, impõe ordem com mão de ferro.
Para fora faz concessões, ainda que superficiais, para evitar sanções ou intervenções. E no meio disso tudo, a população síria, exausta e desiludida, faz o que sempre fez: adapta-se. Porque, no fim das contas, o que importa não é quem governa, mas se há alguém governando. E, pela primeira vez em anos há. Mas contar com eles seria um erro. Outra saída para essa equação poderia ser uma base no Mar Vermelho, em Porto Sudão, negociações que se intensificaram este ano. No entanto, há um detalhe crucial: o Sudão ainda não superou sua guerra civil, um conflito que envenena qualquer diálogo. E para complicar, a Rússia hesita em se comprometer plenamente, apesar de apoiar o governo sudanês. Cada dia que passa, a chance de Moscou garantir sua base logística no país diminui. A perda de Tartus como ponto de apoio estratégico não seria apenas um revés no Oriente Médio, mas um golpe profundo na presença russa em toda a África. As peças ainda não estão definitivamente dispostas, mas a possibilidade de manter o status quo é mínima. Enquanto isso, o verdadeiro derrotado geopolítico na Síria não é outro senão o Irã. A Síria era a pedra angular de sua projeção de poder no Oriente Médio, um investimento que, segundo estimativas, ultrapassou 50 bilhões de dólares, dos quais pelo menos 30 foram injetados como empréstimos ao regime de Assad. E não há perspectiva de retorno. Embora o grosso das forças iranianas no terreno tenha sido composto por proxies como Hezbollah e milícias iraquianas, a presença de membros da Guarda Revolucionária e seus conselheiros militares gerou um desgaste interno sem precedentes. O povo iraniano começou a questionar o sentido de uma guerra interminável, e os fatos provaram que suas dúvidas eram mais do que justificadas. Nos últimos anos, Teherã viu seu império de influência desmoronar em 3 frentes: o Hamas, que se distanciou após o ataque de 7 de outubro, o Hezbollah, cada vez mais autônomo, e o próprio regime de Assad, que apesar de sobrevivente, está longe de ser um aliado confiável. O que restou? Alguns milicianos dispersos no Iêmen e no Iraque, e uma rede de contrabando que mal sustenta suas operações. O corredor terrestre que ligava o Irã à Síria, crucial para o abastecimento de armas e suprimentos, foi estrangulado. O espaço aéreo de Damasco, antes uma rota segura, agora é um campo minado de sanções e restrições. É uma derrota estratégica de proporções históricas comparável talvez ao colapso do bloco soviético na Europa Oriental. Enquanto isso, o grande vencedor regional emergiu sem alarde: a Turquia. Ao posicionar suas tropas no leste da Síria, Ankara não apenas enfraqueceu a autonomia curda, mas também abriu caminho para que grupos aliados avançassem sobre cidades-chave como Manbij, com apoio de sua artilharia. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos pode ter evitado um confronto imediato, mas sua durabilidade é uma incógnita, especialmente com a possibilidade de uma retirada americana sob um novo governo. O projeto turco de criar uma zona de segurança ao longo da fronteira síria está mais próximo do que nunca de se concretizar. E com o controle de vastas áreas do norte do país, Ankara agora tem cartas fortes para influenciar qualquer futuro governo em Damasco. Para Israel, a situação é um paradoxo. De um lado, o colapso da influência iraniana na Síria é uma vitória indiscutível. Do outro, o novo ator dominante no país é uma coalizão que inclui grupos diretamente responsáveis pelo massacre de 7 de outubro, e que já receberam parabéns do Hamas pela vitória. Diante disso, Tel Aviv não hesita. Ataques aéreos sistemáticos destroem depósitos de armas, centros de comando e qualquer infraestrutura que possa ameaçar sua segurança. A zona tampão nas colinas de Golã é expandida, enquanto o governo sírio, por sua vez, evita comentar os bombardeios. Nosso foco é reconstruir a Síria, afirmam as autoridades, deixando claro que não tem interesse em uma nova guerra. Mas até quando essa contenção durará? Já os Estados Unidos vivem um dilema. Por um lado, seus objetivos na Síria foram alcançados. O regime de Assad não foi derrubado, mas seu poder foi severamente limitado, e a influência iraniana foi drasticamente reduzida. Por outro, Washington ainda tem uma dívida moral com os curdos, que precisam de proteção contra a Turquia, um aliado da OTAN. Além disso, as novas autoridades sírias carregam o estigma de serem classificadas como organização terrorista, o que torna qualquer cooperação um campo minado diplomático. E como se não bastasse, a presença americana no país pode desaparecer com um simples decreto presidencial. As perspectivas, portanto, são nebulosas. Por enquanto, o novo governo sírio repete o discurso de tolerância religiosa e promete reconstruir a economia com investimentos estrangeiros. Mas há perguntas incômodas. Como controlar as facções jihadistas que agora fazem parte da coalizão vencedora?
Como conciliar os interesses da Turquia, dos curdos e dos remanescentes do Exército Livre Sírio, que foram os primeiros a entrar em Damasco? E como evitar que a Rússia, a qualquer custo, tente manter suas bases na região? A única certeza é que o Estado Islâmico, o grande inimigo dos últimos anos, foi derrotado. O futuro, porém, permanece incerto. O que dá esperança é a resiliência do povo sírio. Exausto, mas não derrotado, ele parece disposto a aceitar as contradições entre as facções vitoriosas em nome de um objetivo maior: reconstruir o país. Se essa aposta dará certo, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Síria nunca mais será a mesma. E o mundo, que por tanto tempo assistiu ao seu sofrimento, agora observa com atenção, porque o que acontecer ali ecoará por décadas.